que aconteceu essa semana acende todas as luzes de alerta. Quando os jornais, grandes veículos, a grande mídia, fazem post dizendo Trump caiu do palco, ou supostos sons de tiro, suposto atentado, quando tudo isso vem com essa luz, vem com esse modo, tem uma mensagem muito importante sendo passada aí, de modo subliminar, uma mensagem implícita muito importante e muito grave. Qual é a mensagem? A mensagem é: nós desconfiamos que esse atentado seja uma fraude, nós desconfiamos que isso seja um teatro, nós desconfiamos e não acreditamos que ele possa estar sofrendo de fato o atentado, porque a gente imagina que ele é um fraudador, a gente não gosta dele e a gente sabe que um atentado real pode ajudá-lo na eleição, então a gente não vai noticiar como atentado nesse momento, porque a gente não confia nele. Vejam só, a imprensa vive reclamando da polarização, mas o modo como eles se trataram mostra que eles são uma parte do problema. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu senhor e minha senhora que está do outro lado nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já vai colocando aqui nos comentários, você patriota de todo o Brasil, de qual cidade você está nos assistindo. Quero saber onde você está. Pessoal, o vídeo recheado aí de informações, Deltan Dallagnol aí desmontando o quebra-cabeça aí do caso Trump, pessoal. Desmontando, revelando aí as verdades e detonando a imprensa esquerdista, que tenta passar pano e desmoralizar aí o Trump, toda a direita. Pessoal, vídeo muito importante. Já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal se você não é inscrito e compartilha, pessoal. Compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. A verdade não é que eles não gostam da polarização, eles não gostam do polo oposto a eles da polarização. Vamos lembrar que a grande mídia é muito majoritariamente de esquerda. A maior parte dos jornalistas do Brasil são de esquerda. Então nós temos aí um retrato muito enviesado e que passa uma mensagem muito ruim de desconfiança. Se você está do outro lado, então você é um fraudador. Isso foi horrível, um pouco do que algumas pessoas da esquerda fizeram quando o Bolsonaro sofreu uma facada, sofreu um atentado. Saiu até um documentário lá, apoiado pelo Brasil 247, que dizia que era uma fakeada, como se fosse falsa facada. Isso é um absurdo, e mais absurdo ainda quando vem a da grande mídia, o que faz com que esse episódio tenha sido talvez a maior vergonha da imprensa brasileira das últimas décadas. Bom, dito isso, não foi só a imprensa que retratou mal. Vários atores políticos estão usando politicamente esse atentado de modo negativo. Então, vamos começar então a analisar esse retrato e esse aproveitamento da pauta em favor da esquerda quando é algo que atinge o presidente Trump. É engraçado como eles conseguem virar o jogo, tentar virar o jogo, tentar usar o fato a favor deles e contra a direita. Atentado contra Trump. É impressionante o cinismo e a disfarçatez da esquerda. Não demorou muito tempo desde que o atentado contra o ex-presidente Donald Trump aconteceu. E vejam que aí o ministro Ricardo Lewandowski, ele correu para a Folha de São Paulo para falar uma série de besteiras. Eu vou ler aqui para vocês o que o ministro disse. Eu separei aqui para vocês. Abre aspas. O aumento indiscriminado de armas de fogo em poder dos cidadãos comuns não representa apenas um risco para a segurança pública, mas coloca em xeque a própria democracia, como demonstra o lamentável atentado cometido contra o ex-presidente Donald Trump em plena campanha pela reeleição. Fecha aspas. Basicamente, o que o ministro Lewandowski, nosso ministro da Justiça, está dizendo é que o atentado foi causado pelo acesso a armas mais amplo na sociedade. Lewandowski não tem vergonha na cara? Será que ele não tem um amigo para avisar para ele a vergonha que ele está passando ao dizer isso? Como que ele pode falar algo tão ridículo como isso sem perceber a grande besteira que ele está falando? Vejam só, nós temos um ministro da Justiça que acha que a grande ameaça à democracia é o acesso dos cidadãos comuns às armas. Mas e os bandidos, ministro? E os ladrões, ministro? E os grandes traficantes? Pessoal, é uma vergonha um ministro achar que todos os cidadãos de bem têm que ficar desarmados, né?
Enquanto isso, os bandidos soltos invadindo aí nossas casas como se fosse tudo normal, né? É a grande palhaçada que a esquerda tenta colocar como algo natural, né, pessoal? Ah, aconteceu com Trump porque as armas dos Estados Unidos são liberadas por conta disto que aconteceu. Como se os bandidos não estivessem armados, né? Vamos lá. E o crime organizado, aqueles que comemoram ou que apoiam o PT, e os cartéis, e o PCC, e o Comando Vermelho. Será que o acesso dos criminosos às armas não seria a real ameaça à democracia? Que é, assim, aí, uma ameaça incomparavelmente maior do que o acesso de cidadãos comuns às armas? Veja que a democracia americana ela tem 237 anos de idade. E ela é a mais antiga e a mais sólida do mundo. E o direito do cidadão de ter armas está lá na segunda emenda da Constituição, cristalizado. Segunda emenda da Constituição americana. Essa segunda emenda ela foi aprovada lá em 1791, 3 anos depois da Constituição americana ser aprovada. E a democracia americana não desapareceu. Veja só, ministro Lewandowski. Está aí, há séculos, essa emenda à Constituição garantindo o direito à arma, e a democracia americana não só não desapareceu, mas é extremamente sólida. Nem foi abolida. O que mostra como o ministro distorce os fatos para encaixar o que aconteceu. Ele pega o que aconteceu e ele encaixa na narrativa que ele quer, pré-montada, na visão de mundo deles, distorcendo, aproveitando o apelo emocional em favor das suas pautas, um uso político de um atentado contra a vida de um candidato à presidência da República dos Estados Unidos. E aí ele encaixa na visão da esquerda a favor da restrição dos armamentos. Esses argumentos do ministro não fazem sentido nenhum, porque além de ele dar um maior peso a cidadãos comuns armados do que a criminosos armados, a solução do ministro é jogar o bebê fora com a água suja do banho, num raciocínio completamente invertido. Ou seja, se o cidadão comum usou uma arma para tentar matar o Trump, então vamos proibir as armas. É a mesma coisa de querer proibir as facas, porque João usou a faca para matar Pedro. Ou querer acabar com o açúcar, porque muitas pessoas morrem em decorrência da obesidade todos os anos. Ou então, quem sabe, vamos proibir os carros, porque existem acidentes veiculares fatais. Mas esse argumento do Lewandowski não precisa de lógica mesmo, porque o objetivo do ministro não é usar a lógica. O objetivo do ministro e da esquerda é usar o sentimento, as tragédias políticas e sociais como uma plataforma para avançar a agenda ideológica deles. O que geralmente envolve o seguinte: regulamentação das redes sociais, por meio da instalação de um regime de censura, usando para isso até mesmo aquele atentado à escola de Santa Catarina, quando não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Restrição ao direito de possuir armas, usando agora o episódio do Trump. Determinar a vacinação obrigatória, o país do mundo faz além do Brasil, e que foi um furo descoberto pela Gazeta do Povo, algo que você só encontrou na Gazeta do Povo. Impor linguagem neutra e ideologia de gênero. E ai de você, se você não se conformar e não obedecer à agenda deles. Eles se perseguem, eles se calam, eles se silenciam, eles se chamam de fascista, nazista, ameaça a democracia, eles se cancelam. Enfim, eles fazem tudo para destruir você, a sua reputação e as suas relações pessoais. Além do argumento de Lewandowski não fazer sentido, é ainda um argumento hipócrita. Sabe por quê? Porque o próprio ministro Ricardo Lewandowski, ele tem armas. Ele tem armas. Deltan, você está falando errado, acho que escutei errado, aumenta o som aí. O que está falando? Está falando, confundiu. Não, gente, vou repetir, o ministro Lewandowski tem armas e não é de hoje. Lewandowski tem armas de fogo há mais de 40 anos. E ele foi em março desse ano para a Polícia Federal renovar o seu registro em armas. Você não está acreditando? Mostra aí, produção, mostra aí a notícia. Essa matéria que saiu no Metrópolis. Abre aspas aí, ó, veja aí, lê comigo. Lewandowski foi à PF renovar o registro de armas, mas ele nega ameaças. Embora Lewandowski negue oficialmente ameaças, fonte da coluna afirma ter ouvido do próprio ministro esse relato. Gente, então quer dizer que as armas têm que ser proibidas, mas só para os outros, né, ministro Lewandowski? Para o senhor não. Como foi que o senhor falou mesmo?
Acesso às armas para o cidadão comum é uma ameaça à democracia? Eu acho que agora todo mundo entendeu. É que o senhor não é um cidadão comum, não é verdade? O senhor é um cidadão supremo, iluminado. Então o senhor pode ter armas para se defender. O senhor pode ter arma para defender o senhor, a sua família. Apenas nós, cidadãos comuns, que não. Nós somos todos uma grande ameaça contra a democracia. E você e o seu coleguinha Alexandre de Moraes são os grandes salvadores da democracia. O nível de hipocrisia e de cinismo dessa gente é inacreditável. O jornalista Flávio Gordon, ele fez uma postagem no X, no X, que demonstra com perfeição que o ministro Lewandowski fez foi algo de caso pensado, dentro de uma estratégia narrativa que a esquerda, os progressistas e a grande imprensa sempre adotam quando acontece alguma tragédia. Seja um ataque a uma escola, um surto de doença viral, um ataque a um político famoso, qualquer que seja o caso, eles sempre seguem o mesmo script. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Flávio disse. Coloca aí, produção, para o pessoal ver. O que o Flávio Gordon disse? Estão preparados para a sequência da narrativa, né? Escreveu isso logo após o atentado contra o Trump. 1. Foi um lobo solitário influenciado pelas redes sociais desreguladas e pela polarização. E aí eles vão citar exclusivamente exemplos de pessoas da direita polarizando. 2. Segundo ponto do script, do roteiro da esquerda. Precisamos regulamentar as redes sociais. 3. Precisamos proibir o comércio das armas de fogo. Sabe o que é melhor de tudo nesse post aí do Flávio? O Flávio escreveu isso logo depois do atentado a Trump e antes da fala do ministro Lewandowski, mostrando como que essa estratégia da esquerda é tão batida que dá até para nós prevermos. Hoje o Lewandowski pede a restrição das armas de fogo. Logo, algum outro político da esquerda, o ministro do governo Lula, ou até mesmo o próprio, deixamos passar o PL da censura. Nós, juntos, não deixamos passar o PL da Globo. E nós não vamos deixar agora a esquerda usar o atentado contra o Trump para retirar as nossas liberdades. Nós vamos continuar vigilantes e com muito esforço, com estratégia, com perseverança e com a mobilização, com a sua ajuda, amplificando a nossa voz, compartilhando, curtindo, fazendo a nossa voz chegar mais longe. Nós vamos vencer essa batalha. Nós já vencemos uma vez e nós vamos vencer de novo. Não a censura das nossas liberdades. Tá aí, né, pessoal? Deltan Dallagnol mostrando a verdade para todos vocês. E é incrível como a esquerda tenta distorcer os fatos, né? É incrível. E o mais incrível aí é que ministros do STF e outras pessoas importantes na política, todas, né, têm armas na grande maioria, que são regulamentadas, e o cidadão de bem fica aí à mercê, né, dos bandidos aí, correndo risco com a sua família sem ter o direito de proteção. Então, eu quero saber a sua opinião aqui. Coloque nos comentários o que você acha a respeito da liberação de armas para o cidadão de bem no Brasil. E agora a esquerda tenta distorcer os fatos, falando que não, que tem que proibir, porque só aconteceu esse fato por conta da liberação de armas dos Estados Unidos, sendo que de fato isso já iria acontecer de todas as formas, né? A pessoa já estava disposta mesmo ali a tentar ali ceifar a vida de Donald Trump. Graças a Deus e a um milagre de Deus, o Trump está aí vivo, assim como o Bolsonaro naquelas eleições passadas, né, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai deixando seu like aí no vídeo, compartilhando para mais pessoas. Deixa aqui seu comentário de qual cidade que você está falando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.